Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jornada Cast. Eu sou o Fernando Parreiras, estou aqui na cidade de Belo Horizonte falar com vocês que estão nos mais diversos locais espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo. Bom, eu tenho a oportunidade de sempre sentar nessa cadeira, eu repito isso todas as vezes, porque o Jornada Cast é algo que me engrandece, que me faz aprender, que me faz ser um novo ser todos os dias. Bom, mas hoje eu tenho um convidado aqui, mas a ele toda a honra e toda a glória, e ele é o primeiro convidado, ele já está aqui conosco, porque sem ele não é possível a gente conduzir nem mesmo um minuto aqui. O nome dele é Jesus Cristo. Se você não conhece, procure conhecê-lo. E hoje eu vou bater um papo muito especial, porque todos são muito especiais, porque os nomes, de fato, são enviados por oração por pessoas que eu vou encontrando ao longo da minha jornada. São pessoas, são seres comuns que com certeza têm histórias inspiradoras e que essas histórias se transformam em testemunhos. E nós precisamos deixar isso registrado, porque muitas vezes nós não fazemos nossa autorreflexão. A vida vai nos levando, guiando, e a gente não para muitas vezes para poder falar do nosso próprio ser. Esse é um dos objetivos do Jornada Cash. Porque essa mesma mensagem que a gente dá aqui, que lá fora é chamado de autoconhecimento, é, de certa forma, vai atingir pessoas, e a gente não está falando de quantidade, a gente está falando de atingir as pessoas, o maior matemático, programador e desenvolvedor do universo já programou o algoritmo e vai direcionar para as pessoas certas. Bom, sem mais delongas, eu vou conversar com um irmão de montanha, um cara que eu ainda conheço muito pouco, mas tenho certeza que agora a gente vai se conhecer, ele também vai se conhecer, né? E é uma pessoa que tem uma paternidade muito forte, certamente tem uma referência muito forte de paternidade também. É um cara de família e é um cara de voz. Bom, hoje eu estou aqui com Rafael Barra. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Obrigado por você ceder seu tempo e estar aqui junto com a gente para a gente bater esse papo. Isso, eu que te agradeço a oportunidade. Muito legal estar aqui, muito bacana, é uma honra. Obrigado mesmo. Cara, eu vou começar te entregando uma lembrança, um presente. Essa bolinha está pronta desde o primeiro episódio do Jornada Cash, mas a gente só começou a distribuir, acho que quando o coração falou assim, ó, vai lá e distribui, né? Mas é uma lembrancinha para você poder guardar, ela tem significados. Ela brilha no escuro, Boa. mas é igual criança, né? Ela brilha no escuro, mas obviamente que é deixe brilhar as boas obras para que todos saibam o Pai Celestial que temos. E nós, quando nós nos permitimos, Deus é um Deus criativo, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, e no movimento dele, ele vai levando luz em meio à escuridão, e aqueles que estão abertos como nós, e que a gente se permita ser instrumento, esse é o nosso desafio, de ser luz por onde a gente passa. Então, cara, é só uma lembrancinha aí do Por Amor e por Vidas. Viu? Bacana. Cara, vou fazer uma pergunta para você que eu tenho feito desde a primeira temporada, não tem como fugir não, sabe, Rafa? Quem é esse ser que tá aí, cara? Cara, muito doido. Eu estava vindo para cá, dirigindo para cá e pensando, eu já tinha essa resposta sem ter a pergunta, né? Como nós conversamos aqui para hoje, existe um roteiro, existe um tema, tem muito assunto que a gente pode falar, até algoritmos, estruturas de dados, podemos entrar nesse assunto, que eu adoro, acho legal demais. Falei, Deus, e aí, se me perguntar quem que eu sou, né? Eu vi muito do Projeto Ser, o Seu Ser e tudo. E se eu pudesse resumir, se eu só tivesse essas palavras para dizer, eu diria, eu era um cara que era um sobrevivente e eu fui transformado em mais do que vencedor. Se eu pudesse resumir a minha jornada, é isso. Essa talvez seja a maior marca que a presença de Jesus Cristo na minha vida, que Jesus Cristo deixou na minha vida, acho que a maior marca é essa. Você foi reprogramado, Fui reprogramado. A né? sensação que eu tenho é reprogramado. Hoje eu me vejo como um cara comum, uma pessoa comum, só que Deus me permitiu ter uma vida extraordinária depois que eu o conheci.
Talvez eu tenha a visão mesmo. Eu era um cara ordinário, talvez ainda sou, comum, nos olhos dos homens, mas as coisas que Cristo me permitiu viver, que Ele permite e que toda a glória seja dada a Ele, eu sei que Ele ainda vai permitir que eu viva, são coisas extraordinárias. Hoje mesmo, né, a gente conversando, estava com uns amigos, fui almoçar com eles e tinha um cara que eu sempre quis conhecer, um cara bacana, referência, tudo, e chega um amigo meu, ó, trouxe para te conhecer, ele queria te conhecer também e tal, conversando. E eu tô assim, caramba, velho, são as coisas que Deus permite. Se eu não tivesse a serviço de Deus, se eu não tivesse entregado minha vida mesmo, ter Deus no centro ali de todos os propósitos, eu não viveria 1%. Talvez alguma casualidade, alguma coisa legal acontecesse. É, Deus permite mesmo que, mesmo sem conhecer a Ele, a gente viva coisas bacanas, interessantes, mas com Cristo certamente a sua jornada vai ser extraordinária. Ele torna aquilo que é comum, ele torna aquilo que às vezes pode ser, sei lá, uma água refrescante, mas vai ter um sabor diferente com Cristo. Vai ser algo, para aquele momento, vai ser extraordinário. Então eu vejo dessa forma. Cara, que massa. Ó, gente, quem tiver, a gente vai chegar lá no assunto de estrutura de dados, diagramas, segura aí, engenharia de O dados, ML, vamos o fazer um. ML, né? Gestão de projetos, agilidade, né? É. Podemos passar por inteligência artificial, algumas modelagens, mas é brincadeiras, né? À Uhum. parte, mas, cara, é muito doido. Quem é de tecnologia, você de exatas também, Só. engenharia, né? Entender que no meio do if, do else, do then, nós temos algumas decisões para tomar e que a melhor é escolher o caminho reto do nosso Salvador, né, cara? E você me lembrou de um negócio interessante. Uma das primeiras experiências reais que eu tive com Deus, eu tenho um mestrado em computação, em pesquisa operacional, só que na época eu trabalhava. Eu queria, a princípio, eu queria muito mais o título, eu tinha vontade de dar aula, só que para dar aula em algumas universidades você tem que ter o título, Mestrado? você precisa Uhum. passar por isso. E falei, beleza, acho que eu dou conta junto com o trabalho e tal. Não dei conta nada. Nunca sofri tanto na minha vida, nunca estudei tanto na minha vida. E o mais interessante é que depois, dando aula, que eu fui aprender a estudar. Porque até o dia que você é confrontado por um aluno do tipo, o que é isso aqui? Me explica direito. Você vê que você tem que realmente estudar para poder cobrir todas as possibilidades e não deixar falha nenhuma, não ser surpreendido, né, com algo desagradável. Você tem que realmente saber tudo. Então, assim, é verdade mesmo que eu fui aprender a estudar quando eu virei professor. Nada melhor do que um aluno com aquela pergunta intransigente na hora errada para quebrar suas pernas e você falar, caramba, eu sei muito menos do que eu imaginava, né? O verdadeiro professor é aquele estudante que nunca parou. É, É esse cara. exatamente. Por É quê? isso Porque mesmo. a geração vai evoluindo e eles vão tendo outras formas de fazer É, aquilo ali e chegar no mesmo resultado, né? exatamente. E foi interessante porque eu tinha um relacionamento com Deus, eu sempre tive na minha vida um relacionamento com Deus. Eu me dirigia direto a Deus. Falava, Deus, me abençoa nisso aqui, naquilo ali. Eu sempre via Deus mesmo como uma figura real, porém não palpável. Era como se fosse, eu sei que ele está ali, sei que ele me escuta, mas eu não tinha muita noção de como que seria o retorno dessa comunicação. Pensava que às vezes ele podia ouvir, às vezes não, às vezes ele estava afim, às vezes não, e era isso. O que de fato mudou realmente na minha vida com Deus foi a presença de Jesus. Então, como um cara de exatas, é uma coisa muito lógica. Jesus fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não sou um dos caminhos, eu não sou uma das verdades, eu não sou uma opção de vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. São três condições. É muito bom, é engraçado porque o povo de exatas talvez é o mais resistente, às vezes, a conhecer Jesus, explorar o que Jesus, o que Deus, uma vida com Jesus tem a oferecer, mas quando a gente pega para ler a Bíblia, ela é extremamente lógica. Então é como se eu dissesse, cara, você quer me ligar? Meu número é esse. Não adianta você ligar 0800 alguma coisa, não vai chegar na minha caixa postal. Você tem que ligar realmente o meu número. E Jesus fala, me liga que eu faço a conexão. Então a grande mudança foi essa. Eu falei, não, se eu falar com Jesus, por isso que o crente fala, né, em nome de Jesus, é porque ele é o caminho, a verdade e a vida, então eu quero garantir que meu telefonema é para ele, né? Então, isso foi o que mudou na minha vida.
Mas nesse dia, eu tive uma reunião com o meu orientador de mestrado na época, escolhi um cara muito doido, era um cara extremamente inteligente. O meu orientador na época, ele tirou o doutorado dele, acho que com 19 anos, ele era um cara extremamente Fez inteligente. federal? Fiz, Adriano? era o Sebastian Rutia, Ah, tá. e ele era da área de pesquisa verbal. Tinha acabado de chegar, fui o segundo aluno dele. O bicho todo dia eu falava assim, meu Deus do céu, para que eu fui escolher o argentino, cara? Brincadeira. E ele era cabuloso, assim, ele era extremamente inteligente. A gente só entende que nós não somos tão inteligentes quanto a gente acha quando a gente conhece um cara verdadeiramente inteligente. O meu primeiro confronto com ele foi esse. Eu não conseguia acompanhar algumas das ideias dele. E eu falei, vai, bobo, você queria fazer mestrado em computação e tal, vai, né? E aí, cara, ele me chamou para uma reunião. Ele chegou para mim e falou, o negócio é o seguinte, eu já entendi que você não quer doutorado, você não quer ser um super pesquisador, você não quer ser... Vamos fazer o seguinte, a gente vai chamar fulano, que na época eu trabalhava no Sinergia, né? E um dos diretores de Sinergia era também da área de pesquisa operacional, falou, chama o Robson, que é lá do Sinergia, gosta muito de você, gosta muito do seu trabalho, ele não vai te arrebentar na defesa, na dissertação, chama é, algum outro professor aí mais bacana, que você acha, eu vou, nós vamos com a banca mínima, se você escrever bem, isso aí que você fez também, mais ou menos. E aí eu falei, pô, velho, a gente foi pra cá assim, chateado, e realmente o problema que a gente estava explorando, que a gente estava fazendo, tinha resultados medíocres, coisa mediana, era uma coisa assim, vale como uma dissertação Dissertação. de Uhum. mestrado? Vale. Você fez um bom trabalho de pesquisa, você conseguiu fazer boas análises, concentrar ideias, explicou muito bem, você já tem o suficiente para ser um mestre. Uma coisa bem natural. Mas eu não tinha esse entendimento. Eu falei assim, não aceito isso não. Se eu for fazer um negócio bacana, tem que ser para destruir, velho. Tem que ser um trem Que inclusive tem continuidade, que né? tenha Que não seja continuidade, que só. gere impacto, que É seja claro. legal. E peguei um problema difícil pra caramba. Eu sempre gostei de escolher os negócios difíceis, não sei por quê. E, 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 e aí, beleza. Travei no problema. Ele falou: ó, termina isso lá, já tá no prazo, já tá acabando, e vai. Cara, eu lembro direitinho nesse dia, passei na padaria, comprei um lanche, alguma coisa, cheguei em casa, tirei tudo da mesa. Eu vou fazer esse negócio funcionar, vou fazer um trem para fazer para arrebentar. Só que teve uma coisa que eu fiz ali que me veio. Hoje eu sei que é o Espírito Santo, eu ainda não conhecia Jesus nessa época. E foi pela misericórdia de Deus mesmo. Eu sentei na minha mesa, cara, eu tinha um lápis, uma pilha de papel. Eu falei, eu vou rabiscar esse negócio, eu vou fazer isso aqui na unha. E isso aqui vai sair, eu vou resolver esse problema. Eu vou resolver esse negócio da maneira que ninguém nunca resolveu. Deus, por favor, me ajuda, me dá uma luz, me envia alguma coisa, me dá uma ideia, me dá uma luz. Cara, eu comecei a desenhar o problema. Comecei a desenhar, começou a fazer sentido. Fui gastando papel, ali no lápis e no papel. Não tinha nada de computador perto, não tinha música, não tinha nada. Aí começou a chover, estava um tempo igual hoje. Funcionou no papel. Falei, agora eu só preciso extrair um algoritmo disso aqui. E, cara, hoje eu posso dizer assim, parece que Deus foi soprando, faz isso, testa com esse valor, testa desse jeito, faz isso aqui e tal. Aí funciona, vou implementar esse negócio. Cara, eu só sei que eu terminei, era umas 5, 6 horas da manhã, funcionava e os problemas que a gente estava resolvendo levava aí 2, 3 minutos, ele resolvia em microsegundos, ficou espetacular o algoritmo, a resposta. Liguei para casa do meu orientador, falei aqui, ó, o negócio é o seguinte, sabe aquele cara lá que teve um fulano de tal, que desceu a lenha, falou que no trabalho não valia um TP de fim de curso? Eu quero ele na minha banca, eu quero fulano na minha banca. E você pode mandar trazer seus colegas lá da Federal Fluminense, traz alguém de lá. Eu resolvi o negócio. Ele falou, eu duvido. Eu falei, eu tô te dando aí, já tá no seu e-mail, pode rodar. Bicho, ele ficou 2 horas tentando encontrar problema no código, tentando encontrar. Me ligou às 9, mais ou menos. Funciona. Parabéns. Foi o primeiro e único parabéns que eu recebi dele, assim. E chamei a banca que eu quis, chamamos um monte de gente, foi um sucesso, deu muito certo, foi muito legal, foi muito bacana. Mas aquela experiência foi, foi, foi marcante, porque ficou muito na minha cabeça. Quando eu passei a ter, às vezes, alguns problemas que pareciam sem solução, ou que não tinham saído, ou situações que eu tinha dentro de mim, e esse, às vezes, é o incômodo que o Espírito Santo nos dá de inconformidade com alguma situação, que é o que, às vezes, pela misericórdia de Deus, nos leva a orar,
Porque eu falei, Deus, eu preciso de uma solução dessa. Eu preciso sair disso. Eu não aceito a mediocridade para minha vida. Eu quero fazer alguma coisa bacana, alguma coisa relevante. Escolhi mal o problema mesmo, é difícil pra caramba, talvez ninguém use esse negócio, mas pelo menos eu quero que a minha contribuição seja relevante. Eu não sou, né, inconformado com esse tipo de coisa. E eu percebi que isso passou a ter diversos padrões diferentes na minha vida. A gente estava agora no top de De Miami, né, Miami. no Força Selvagem. Um dos testemunhos que eu pude dar foi exatamente esse tipo de situação, só que alguns anos depois da minha vida, né, um evento que aconteceu específico, eu tinha me esquecido de uma reunião específica que eu tinha, veio gente importante de tudo quanto é lugar para aquela reunião, e era um daqueles casos assim, que você comete um deslize que aquilo custa, às vezes, o seu emprego, custa o seu trabalho, e talvez custasse A sua reputação pessoal, tô sua falando assim, a reputação gente, pessoal. para nós mesmos, não falando nem perante as pessoas, mas para nós mesmos, a gente se sente frustrado, tipo, como eu pude errar isso? É, E isso nos cai a nos diminuir, a nos é. colocar em pequenez, né, demais, assim. Se faz, às vezes, alguma coisa errada, muito errada, você fala assim, poxa, errei feio, errei rude, né? Tipo, tal, mas quando você às vezes erra uma pequena coisa que tem quase com um efeito borboleta ali, que gera um negócio desagradável, né? E essa foi a situação do dia. Eu acordei, na verdade, com. Aquele dia eu tinha programado para chegar mais tarde no trabalho, tinha trabalhado até tarde na quinta, era uma sexta-feira. Me liga um amigo meu, um super brother de trabalho. Ele me liga e fala: Ô Rafinha, você tá lembrando que hoje os caras da empresa tal estão vindo? Eu falei: Ô Chico, vem não, cara, semana que vem. Eles não estão vindo hoje, é semana que vem, eu tenho certeza. É dia 22. Não, é dia 12, é hoje. Não, não tem como ficar hoje e tal. Olha a sua agenda aí, olha, tal. Né? E não sei por que motivo. Não atualizou na agenda do celular e tal. Hoje o mundo é muito melhor nisso, é tudo muito mais bem sincronizado. Antes não tinha sincronia, era no dedo, né? Era tudo no dedo. Lá na do trabalho estava. Aí eu vi que eu errei mesmo. Mas ali liguei a situação, eu falei, eu tô ferrado. Tem a mínima ideia como é que eu vou resolver. Eu lembro que eu ri na hora. É o desespero, né? Recolhi o desespero. Eu recolhi tudo que eu tinha de sanidade naquele momento. Fui como se eu fosse derretendo, assim, de constrangimento. Tipo, como que eu fiz uma cagada dessa? Mas rindo também, que tipo, eu não estava acreditando que era aquilo, mas eu me ajoelhei. Eu falei assim, ó, isso é a mínima ideia como é que eu vou resolver essa situação, mas eu confio no Senhor mesmo. Confio em tudo que vai acontecer a partir de agora ao Senhor. Eu peço que o Senhor me ajude. Não sei se às vezes esse é o caso, a história que eu tenho para contar. Talvez eu estivesse aqui falando. Sabe como que eu perdi um emprego uma vez? Tipo, às É, vezes era essa a a história ótica, né? para É. Mas ali eu coloquei de joelhos, orei, tomar meu banho, tomei meu banho, me arrumei. Falei, agora eu preciso, porque os caras estavam vindo, eles não podiam fazer reunião só comigo. Tinha muita gente importante que eu precisava envolver, colocar nessa reunião, que seriam inclusive decisivos, porque a gente precisava decidir, era uma compra de um software extremamente caro na época, mas a gente tinha uma pressão que a gente queria fazer para que fosse mais do nosso jeito, tínhamos algumas exigências e eu precisava dessas pessoas importantes para bancar realmente, para A respaldar aquilo que eu defesa, estava. né? A defesa estava na mão dessas pessoas. E, normalmente, nem todas elas estariam no escritório naquele dia, tudo eu precisava de 3 pessoas-chave. Eu vou resolver isso quando eu chegar no escritório. Eu vou na sala de cada um, vou pedir para que a gente faça essa reunião e tal. Papá. Cara, nesse momento eu pego, tomei meu banho, me arrumei, estou no carro, me liga o chefe da comitiva. Ah, cara, não sei o que, que aconteceu. Descemos aqui em Confins, tem um toró caindo, um pedaço. Nós estamos com o avião no meio da pista, o avião parou aqui. Já nos disseram que não tem como vir buscar a gente, que está um temporal, é extremamente perigoso. Nós vamos ter que esperar a chuva baixar, dar uma melhorada, a chuva passar, para que a gente consiga ou entrar no ônibusinho ou o avião aproximado do Finger, sei lá por que motivo ele não podia chegar, então nós temos que esperar a tempestade passar. Ó, tá combinado. Se para eu me organizar aqui, para conseguir coordenar as agendas, me fala quando você entrar no Finger, quando você estiver já nos pés do aeroporto, porque já calculei 1 hora para o aeroporto e tal.
do aeroporto aqui para Nova Lima e tal, beleza. E aí, cara, ele não me ligava, ele não me ligava. Cara, deu tempo perfeito. Deu em cada pessoa. Ah, mas que hora que vai ser essa reunião? Pô, vai ser me quebra, vai ser que horas? Eu falei, não, hoje às 2, tá bom? Depois do almoço. Aí o tempo já foi correndo, o cara não me ligava. Eu falei, bom, tem pelo menos uma hora. Tenho pelo menos uma hora. E nisso eu consegui organizar tudo. Falei, não, acho que lá para as 2, 3. Cara, foi muito interessante. Aí eu vejo o cuidado mesmo, a delicadeza, a precisão de Deus, a perfeição que ele tem. Quando eu consegui que todas as pessoas estivessem disponíveis para mim, e até um coffee break eu ainda consegui de última hora. Eu falei, ó, assa um tabuleiro de pão de queijo. Né? Se você não é mineiro, saiba, se você tem um mineiro que te ama, ele vai fazer pão de queijo para você, ele vai te servir pão de queijo. Se não te servir pão de queijo quente, não é mineiro, Não é mineiro, tá? Desculpa, é não é mineiro. paulista, carioca, mas Inclusive mineiro é o quente. paulista, não vou perder a mesa, não. Paulista, o pão de queijo de paulista usa essência de queijo. Cuidado com o pão de queijo paulista. Eu morei em São Paulo, eu posso falar. Eu Cuidado. posso comprovar também, É. viu? E aí, cara, quando a última pessoa, e o último foi um chefe que eu tinha, o cara era figuraça, ele virou e falou, vou quebrar seu galho hoje e tal. Pá, pá. Quando eu acertei a última agenda, o cara me liga e falou, Rafa, liberou? Segundo o taxista, nós temos aí mais ou menos 45, 50 minutos. Nós vamos sem parar para almoçar, acho que em meia hora e tal, 2 horas nós estamos. Eu marquei tudo para as 2 horas. Cara, acho que era o cara mais feliz do mundo naquela reunião, era o cara mais sorridente naquela reunião. O pau quebrou na reunião, brigando de tudo quanto é tipo. Todo mundo brigando, xingando e tal. Chegamos num bom acordo e tudo. Mas eu ria de orelha a orelha, porque eu fiz o impossível naquele momento. Deus fez o que ninguém esperaria que fizesse. Deus mandou uma chuva ali, cara, e o tempo estava ótimo. Era um dia de sol, era um dia tremendo, assim, era um dia bonito, cara, mas a chuva caiu só ali, era só para aquele avião, era só para os caras chegando ali, foi só para segurar aquelas pessoas enquanto eu organizava as outras coisas. Cara, Ali eu vi que meu Deus é um Deus de detalhes. Eu vi que Deus é um Deus cuidadoso e cuidou de tudo aquilo. E várias outras situações. A gente pode passar a noite aqui falando de situações dos o cuidados de Rafa, é Deus. doido demais porque essa mesma chuva aí, às vezes vai deixar alguém irritada, porque é a mesma chuva, né? Quantos milhares Não de tinha mais pessoas, uma centena de né? pessoas. E às vezes atrasa a reunião de alguém, às vezes impede uma pessoa de sair de casa, mas livra a pessoa também de um acidente, de um problema, dá uma Claro. oportunidade. Esse é o mesmo Deus. E assim, quando você está contando, para mim eu também vejo o teste da fé, né? O que que é o teste da fé? Tipo assim, então, você vai confiar mesmo? Seu amigo te ligou e na hora que você bateu o olho na agenda, você viu, é hoje mesmo. Você vai desesperar ou você vai ter fé que as coisas vão resolver? Porque você não sabia que o pessoal ia atrasar, foi acontecendo ao longo do Foi tempo. acontecendo. A E é princípio, o a teste da reunião, fé, assim. isso era tipo 9, os caras iam descer 9h30, 10 horas, a reunião ia ser às 11. Sim, Estava tudo muito amarrado, né? E Deus cuidou ali cronometradamente, foi tudo perfeito. E é muito doido, porque às vezes as pessoas se colocam em algumas situações, é, às vezes a gente tem que, não estou nem entrando no extremo de pessoas que chegam a perder tudo, mas às vezes a gente tem que perder tudo que é palpável, ou perder todos claro. os sinais e referências, para a gente enxergar que é Ele que Ele tem, que a gente tem e que Ele é suficiente. Ou até perder a paciência no mundo corporativo, que é muito comum. Uhum. Você poderia simplesmente ter visto a agenda, entrar no estado de desespero, deixar o desespero tomar conta. O que que o desespero e a ansiedade faz? Somos seres viventes e temos o corpo. Você entra o quê? Em sudorese, começa a suar, a boca começa a secar, você começa taquicardia Uhum. e você não sai do lugar. Você passa a não ter ação, estou falando assim, porque Você fica você nessa. trava, você trava. É. Então, o fato do teste da fé é ligado também à confiança, confia. Então, primeiro você vira e fala, tá bom, já aconteceu. Eu também não venho desse berço, dessa calma, mas tenho aprendido todos os dias, cara, tipo assim, já aconteceu? Tá confirmado? Beleza. Respira, só, Respira. e fala o seguinte, vai resolver. Vamos dar um jeito que as coisas vão resolver. E aí é a fé mais aquilo que você não é palpável, mas você torna ela, pelo menos para mim, palpável quando você fala assim, eu confio.
Eu tenho um pai que cuida, deixa aí, vai acontecer. E Isso, depois você começa a rir, né, cara, da situação, você chega em casa. isso é um negócio interessante, porque isso foi uma época da minha vida, foi uma época mais difícil, foi uma época que eu. Difícil no sentido assim, de ter vários desafios e eu ter que realmente me posicionar, né, a respeito da minha vida, do meu futuro, do que eu queria. Então, eu tive aquela primeira transição em que eu estava num trabalho, numa empresa pequena, eu tinha. Tinha um amigo dessa época que ele falava: Rafa, você está vivendo uma gaiola de ouro, você está num emprego estável, bom, bacana, faz coisas legais, relevantes, ganha bem, mas já parou para pensar que daqui a 10 anos, talvez você vai ganhar um pouquinho a mais, mas nunca vai mudar? No caminho que você está trilhando, isso aí é o topo, e esse topo está bem abaixo de outros lugares que você pode chegar. Eu falei: poxa, é mesmo. Foi quando eu tomei a decisão de ir para uma empresa maior, uma multinacional, de buscar uma oportunidade que na minha carreira eu pudesse crescer bastante, ter experiências diferentes e eu tomei a decisão de, junto com isso, na época eu terminei um relacionamento longo, tomei a decisão de mudar de emprego, buscar um emprego diferente, inclusive uma das coisas que mudou, e essa era mais ou menos a época que eu estava conhecendo Jesus, foi quando eu tive o meu primeiro encontro verdadeiro com Jesus. É, e foi muito interessante, porque tinha muita coisa acontecendo, muitos dos meus paradigmas estavam sendo quebrados, e fui extremamente impactado por uma palavra de um cara que ele falou: você quer fazer uma oração que vai te transformar de verdade? Ore pedindo mais fé. Eu falei: pô, isso é bonito, velho, não tem como dar errado, né? Ora pedindo mais fé, cai nessa. E isso é todo dia, né? Porque É não todo tem fim, dia. não. Então vai enchendo o balde, Aí né? eu orei, cara, e o mais engraçado é que cada provação que eu passava, eu lembrava: velho, por que você foi pedir mais fé? Velho? Por que você fez? Por quê? Deus vai te colocar em situações, e hoje eu entendo, né? É a beleza de conhecer a Deus mesmo, que o tempo todo ele estava ali olhando. Vai, atravessa, passa, atravessa a tempestade, estou te esperando do outro lado ali. Tem um louvor do Trazendo a Arca que fala, né? Se o sol se pôr e a nuvem chegar, tu és, né? O Senhor é tudo, o Senhor cuida de tudo. E numa dessas, esqueci o nome do cara, Arcanjo, ele fala, o ministro, né, de louvor dele, ele fala assim: o Senhor está te vendo, ele está te acompanhando, ele só quer que você chegue do outro lado. Respira fundo e chega. Atravessa isso logo, porque às vezes o medo, o desespero que você acabou de relatar, né, começa a suar, tá, cara, aquele negócio todo. Você entra no desespero, você paralisa. Cara, respira fundo e vai, né? E eu fui viver essa experiência, inclusive, no Colorado. A gente fez um grupo de pessoas, a gente foi convidado, né, por conta do Legendário, nós fomos convidados para conhecer um programa que existe no Colorado. Vou só terminar o negócio das águas, né, mas Deus quer que você chegue do outro lado. Hoje eu tenho consciência que às vezes a situação está terrível. Às vezes você que está nos assistindo, você está passando por essa situação terrível, você não consegue enxergar do outro lado, mas Deus está te esperando ali. Está te olhando, é igual criança pula na piscina, os meninos engolem ali, está duas goladas d'água e está desesperado, e a criança às vezes olha o pai ali do outro lado, respira fundo, junta a força ali, se firma e vai, e atravessa, né? Deus está te esperando para cumprir isso, né? E, e essa experiência do Colorado me lembra muito isso, porque um dos caras que nos convidou, ele é um coronel é, da infantaria do exército americano. Eles têm uma experiência, é do Colorado, das Montanhas Rochosas. A experiência chama Rocky Mountain High. É um grupo cristão, de militares cristãos. Eles chamam de fellowship, eles chamam Officer Christian Fellowship, que é a OCF. E ficaram sabendo legendários daqui, militares, contaram para eles lá e falaram: vocês não querem vir fazer um negócio, não? E aí a gente acha que Legendários é o ápice aí, né, do desafio humano, espiritual, que é negócio todo. Realmente, Legendários é punk. Mas o lance do RMH, do Rocky Mountain High, é que não são só 72 horas, são 7 dias. A pegada é mais amigável, é mais Menos intensa. menos Uhum. intensa, só que a questão física e os desafios são reais. Não que Legendários não seja, são desafios reais,
mas digamos que é um ambiente um pouco menos selvagem. Lá não, você vai para o meio de uma montanha, sei lá quantos mil pés, você tem que desbravar aquilo. E esse cara estava vestindo uma camisa, chamava Into the Storm. E, essa, nós perguntamos, o que é essa camisa? Isso aí é um lema seu, né, da sua brigada de infantaria? Qual que é o seu negócio? Ele, não, isso aqui surgiu nós observando os búfalos. Porque quando existe uma tempestade, às vezes nas florestas, isso é muito comum em certas regiões dos Estados Unidos, quando vem a tempestade, o que, que acontece com a maioria dos animais? Eles se espalham. Inclusive, em qualquer desenho animado, qualquer filme, começam os raios na floresta, começa a chuva a se formar, você vê os animais correndo, né? Os bichinhos vão tudo cada um para o canto. O búfalo não. O búfalo ele mira, a chuva está vindo dali, então é para lá que eu vou. Então ele vai into the storm, ele entra na tempestade e ele atravessa a tempestade, porque se ele vai contra o avanço da tempestade, ele atravessa ela muito mais rápido. Perfeito. Então isso é muito bonito, isso é muito legal, é a beleza de Deus realmente na criação, né, no reino animal, e isso nos inspira. Você está pensando com dificuldade, irmão? Respira fundo, vai. Não pensa muito, não desespera, não. E foi legal, eu fui viver essa experiência agora, em 2022, mas assim, eu falei, caramba, várias vezes eu respirei fundo e fui, e atravessei. E concluindo a questão, né, do pedir por mais fé, Deus te cuida, vigia, os planos de Deus são muito maiores e melhores do que a gente pode pensar, imaginar, sonhar. Deus não vai nos desamparar. Você vai pedir por mais fé, vai te dar desafios É para te preparar. para te preparar, para te Senão a gente não dá transformar. conta, cara. E nessa época, essa época fez parte desse cenário. Eu tinha vários desafios na minha vida, mudei. Todas as áreas da minha vida estavam em transformação bem recente de decisões que eu tinha mudado. Resolvi mudar várias coisas de uma vez. A própria caminhada com Jesus eu resolvi levar a sério. Eu brincava com meu pai já tinha se tornado pastor, e aí eu falava, pai, toda vez que você for pregar, você me chama. Eu achava importante vê-lo pregar e dar força para ele, né? Tipo, você é parceiro, você é um filho, né? Estar junto. De estar junto ali e tal. Então você falava, ó, vai pregar amanhã, ou então é assim, ó, meu filho, vai ter pregação no Dia dos Pais, vai lá para você prestigiar seu pai, então vou, pai, tal. Bicho, eu entreguei a vida para Jesus 173 vezes, e era um troço muito doido, bicho, parecia coisa de psicopata, porque, principalmente quando era ele que fazia o apelo, eu achava que tudo muito bonito, e eu me sentia na obrigação, pô, se meu pai está me chamando para aceitar Jesus, eu preciso estar. Eu ia, aceitava Jesus, coisa transformava minha vida? Beleza, transformava, claro, Jesus sempre, Deus sempre foi aumentando aquilo que ele me deu, aquilo que ele me apresentou, mas o mais doido é que eu precisava me posicionar a respeito daquilo. E foi mais ou menos ali, em 2012, 13, eu resolvi me posicionar. Ali, naquele ano, foi quando eu entreguei a vida para Jesus de verdade. E ali eu entendi, foi um videozinho, um pedacinho de um vídeo que um cara falou, se você tem coragem, se você quer ver verdadeiras transformações, ora pedindo mais fé. Eu falei, o que pode dar errado? Se eu tenho mais fé, eu acredito. Se eu acredito, eu confio. Só colocar um pé que Deus vai colocar o degrau embaixo. A ideia é simples. Até a hora do perrengue, né? Então, respirar fundo e ir e tal. E aí eu vi, cara, essa foi uma das orações mais difíceis, difíceis no sentido do que ela ocasiona, mas ao mesmo tempo foram das que mais me fizeram crescer no relacionamento com Deus, porque Deus começou a mandar tempestade, barranco, muitas coisas maravilhosas, como manda até hoje, mas desafios em poder realmente confiar nele, eu acreditar nele, né? E, e é interessante porque realmente a fé acaba sendo a base de muitas coisas. Né? E dentro desses conceitos todos, Deus está vigiando, Deus está olhando, Ele está cuidando de absolutamente tudo. Ele não vai permitir que você caia, que você se machuque, que você se prejudique. E se você fizer uma análise de todas essas situações difíceis, se o troço der muito errado, é porque em algum momento o seu posicionamento falhou ou você deixou de acreditar por algum momento. Né? Perfeito. E você pode, cara, o exemplo da criança atravessando a piscina é muito real, né? Assim, a Bíblia, a palavra é viva em todas as nossas situações. Eu parei para imaginar aqui o seguinte, cara, você tá lá com a sua bebezinha fazendo uma aula de natação, ela tá aprendendo naquilo dali, né? O que geralmente os professores fazem? Joga na água, Uhum. né? E o pai fica lá na beirada.
A mãe é até um pouquinho mais desesperada, mas o pai fica lá na beirada. A criança é igual a gente. A gente tem que ir com uma criança no nosso pai. A grande E a verdade sobre a vida é fé, que a gente fica mais velho, mas o cagaço é o mesmo, o medo é o mesmo, a gente só aprende a controlar as emoções. exato, mas uma criança, às vezes ela tem mais fé e confiança Sim. ali, porque está olhando para o pai e está fazendo força, 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 e vai chegar, mesmo que para o pai ele esteja assim, poxa, vem minha filha, vem meu filho, atravessa, né? E por outro lado, se o pai for lá e falar assim, não, minha filhinha ou meu filhinho, deixa eu resgatar você aqui. Talvez não vai sair com a mesma armadura, com o mesmo preparo, né? Você está impedindo o processo de evolução ali daquele bebê, você está interferindo. Deus não interfere na gente, ele espera que a gente atravesse, porque ele sabe que na hora que a gente atravessa, você vai estar aprendendo a nadar melhor e ele vai te dar o próximo desafio, e depois o próximo, e sempre vai ter o caminho da fé e da confiança, da dor e do deserto, não tem outra escolha. E tem um negócio bonito na sua fala, enquanto você estava falando, eu estava pensando, né? É, sou muito visual, eu imagino um trilhão de coisas aqui, eu imaginei mesmo a criança aí, a mãe desesperada, às vezes gritando ali, vai, meu filho, não tem nem goela para gritar mais, e o pai ali, né, sereno, olhando, né, o paizão de olho, assim, não, filho, vai, papai tá olhando aqui, tudo. Quando Deus fala, né, que o reino do céu, para entrar no reino dos céus, a gente tem que ser como criança, né, Sim, e para entrar no reino dos céus, a porta é estreita. sim. O caminho, ele é bem estreito também. E às vezes a questão de ser como criança é porque às vezes essa obstinação que a criança tem é muito bonitinho assim ver criança pequena lutando, nadando e vencendo desafios, Atitude, confiança, atitude, confiança. fé, Bicho, você quer ver um troço né? espetacular? Pega esses vídeos de Disney, de parque e tudo, põe uma espada na mão do menino, fala, vai lá, mata o monstro. Bicho, que gana que esse menino tem, a garra é uma coisa que assim, e o como criança nisso, claro que tem várias explicações teológicas a respeito, mas assim, a visão que me veio nisso é, no caso da criança, ela, meu pai está ali, Sim, nada mais é importa. isso. Meu pai está ali, eu vou em frente, sabe? É só Essa beleza do ser como criança, mas também porque a criança confia no pai. sim. A criança ainda não teve toda uma vida, às vezes, de decepções ou de influências externas ou de coisas que às vezes até atrapalham a mente dela. Eu lembro uma época da minha vida que eu treinava corrida. E, e eu lembro que, eu lembro direitinho, eu tinha um primo que me ajudava nos treinos, ele estava estudando educação física na época, estava quase formando, mas era ele que me treinava. E ele falava assim, "Ô, Rafa, físico você tem, preparação você tem, você dá conta, tá tudo na sua cabeça. E eu comecei a perceber que realmente eu fui vencendo distâncias maiores, nunca cheguei a correr muito mais que 10 km, não, fiz as provas menores mesmo. Mas eu lembro que assim, minha grande evolução veio na capacidade de concentrar, de focar, era muito mais um trabalho de mente. O sucesso é um trabalho de mente, né? Não é. Claro que você tem outros artifícios, treinamentos, preparos, estudo, conhecimento, mas assim, muitas vezes é uma questão de foco, é questão de você se fechar para o que é Exemplo conhecido. disso, a persistência não é física, Não, persistência é mental. todo mental. O ato em que você converte a sua persistência é na continuidade, é na execução, mas a persistência é mental. Você Verdade, levantar e executar todo dia a mesma rotina, cara, fisicamente você vai fazer a mesma coisa todo dia, mas é mental, velho, não tem outra forma. verdade. E olha que coisa. Aí é Deus, né? Guiando a conversa, né? Você falando, persistência mental, foco é mental. A gente estava falando sobre playlist, né? E sabe-se lá por quê, na época eu criei a playlist e chamava Capacete da Salvação, né? Que é a primeira peça da armadura. Paulo em Efésios Efésios 6. fala para usar. E por que o capacete da salvação? Porque ali é realmente uma batalha, proteção da cabeça é um dos pontos vitais que, se você for alvejado, você morre. Então, a questão da salvação e de você proteger a sua mente para se manter firme, até para não perder a sua salvação, é um negócio tremendo, né? E, e na palavra de Deus tem vários
momentos, né? Por exemplo, a grande vitória de Jesus na cruz sobre a morte, a cruz onde Jesus foi crucificado, não foi ali no Calvário. O monte, na verdade, é chamado Gólgota, que nas traduções é um crânio. E tem realmente, se olhar na internet, a aparência de um crânio. Então, assim, a verdadeira vitória de Jesus sobre a morte ali, no momento da crucificação, foi em cima de uma cabeça. Existe um simbolismo aqui. Quando ele vai pisar na serpente, ele pisa na cabeça da serpente. Então, assim, tudo gira em torno da preservação da mente. Se a gente pegar os grandes males do mundo de hoje, né, as principais doenças, as principais dificuldades atacam a mente da pessoa. Onde que Davi acertou? Uma só, bem dada, né? Né? Derruba até gigante. É, Então, aí, ó, o capacete da salvação. Tá aí, Efésios. é Né? Esse isso é aí. meu testemunho. Cara, é muito doido porque você comentou assim, minha cabeça fica aqui desenhando, é igual a minha também. A gente vai conversando aqui, eu vou montando os fluxos e tal, guardando, fazendo um cache Uhum, das perguntas que eu vou te fazer. É massa demais. Mas eu vou voltar lá no início, cara, que é um uhum, negócio que é muito legal que você comentou, que para mim também foi assim. A gente que vem do mundo da tecnologia, cara, Fred também vem e tudo. A gente é muito, obviamente, 0 ou 1 mesmo. Essa é a lógica, é, o fator lógico, né? Mas eu sempre digo que Jesus, cara, Deus do universo, é, é o maior arquiteto e o maior ser lógico que já existiu. Lógico, basta você estudar e procurar. Ele é tão lógico e tão magnífico que ele usa 1.500 anos divididos em várias línguas, em mais de 40, e tudo é lógico. Ele usou todo mundo sim. para poder, nenhum ser humano iria conseguir fazer aquela lógica ali, né? Mas isso não é o que eu quero comentar, cara. Nesse meio nosso, você acredita que eu também tinha Deus como criador do universo? Uhum, Tipo assim, quando, né, lá atrás, família católica e tal, santo era mais importante do que Deus, assim. Eu não tinha a dimensão de Deus. E, gente, eu continuo não tendo, porque o Deus de mistério, o Deus no universo, é o que cria a natureza, é o que cria todas as coisas. Hoje mesmo eu estava assistindo um podcast dos caras, os físicos, discutindo sobre a criação e tal. Eles acreditam que, alguns acreditam que o início do universo são os buracos negros e tal. Aí dá outro podcast esse troço aqui. Mas eu tô falando assim, eu tinha essa visão desse Deus criador e tudo. Mano, mas quando eu conheci que Jesus Cristo foi o que veio aqui e viveu como nós, e eu consegui personificar Deus e falar, caramba, é realmente esse, e aí você está me dando uma visão que é a real, é a mais lógica. Ele nos deu um telefone, entendeu? criou uma conexão Que é o estável. Espírito Santo, Uhum, falando assim: você quer vir a mim? Estou aqui, cara. ok. Eu sou esse cara aqui de todas as coisas, eu sou esse Deus mesmo. Que, inclusive, o ser humano não consegue imitar a natureza, não, porque eu sou esse Deus. Mas você quer conversar comigo? Eu estou aqui. Mas você é tão burrinho que eu desci aí para poder te mostrar. Eu limitei minha onipresença, onisciência, onipotência, desci aí, senti as mesmas dores, morri por você e tal. Mas eu deixei um telefone ligado. Quando você precisar, você pode ir nesse fato lógico e me procurar. Essa também foi para mim a virada de chave. Foi quando eu entendi o Jesus. Tipo assim, né? E isso é magnífico. Aí você vive o amor, né, velho? Aí, não, E, aí deixa de ser lógico, né, cara? e o amor verdadeiro é muito interessante porque Deus é Pai. E muitas vezes o que a gente entende de Deus por ser Pai está extremamente ligado ao nosso conceito de Pai. E aí vem da dificuldade de muitas pessoas. Eu estou sentindo muito aqui no meu coração. Alguém que vai assistir isso aqui agora. Às vezes, o olhar que você tem de Deus é porque o olhar da visão que você tem de um pai é porque o seu pai não foi legal com você. A diferença é que, na verdade, o pai verdadeiro é Deus. O pai perfeito é Deus. O amor de Deus, ele é perfeito. O amor de Deus é que é a referência de amor. Talvez o que um pai tenha que ter de amor tenha que ser inspirado no amor de Deus, que esse é o amor perfeito, é o amor incondicional.
Na internet a gente acha. Isso não é lógico. Não, não tem lógica. Não tem Isso lógica. não tem como a gente procurar lógica, vai endoidar, irmão. Se você procurar lógica para fé, para amor, é o seguinte: se tivesse dois caras aqui extremamente físicos, matemáticos, lógicos, era só melhor desligar a câmera, porque a gente não consegue alcançar. Deus, quando chega na palavra mistério, acabou. Não tem para onde ir, não tem antipartícula. Quem criou a antipartícula? Mano, para com isso, você vai endoidar, igual vários físicos já, infelizmente, suicidaram por causa disso, né? De É, tentar entender essa lógica, aí não tem jeito. e é interessante porque é, quando eu decidi fazer engenharia, né, eu fiz engenharia elétrica, eu era bom em matemática, era mais ou menos em física, mas matemática era muito bom. E aí eu falei, não, tem que ser engenharia, vai ser isso. Na verdade, fiquei na dúvida, economia e engenharia. Falei, bom, como eu estou preparado, treinado, estou estudando pra caramba, eu preciso de mais pontos para engenharia. Então eu vou gastar energia na engenharia. Se eu não gostar, eu troco. O mais louco é que hoje eu trabalho na área de finanças de uma empresa, são finanças 99,999% do tempo, 0,1% de tecnologia. O conhecimento de tecnologia me ajuda a tomar 100% das minhas decisões, A ser de produtivo, lógica, por aí vai, tudo, né? mas o meu contato hoje é totalmente ligado a finanças, ou seja, tem hora que eu falo, nossa, eu devia ter feito economia, porque isso aqui está errado, tem, né? Mas enfim, quando eu entrei na faculdade, eu fui apresentado a cálculo, equações diferenciais, aquele É 1, negócio, eu 2 e falei, 3. Deus, tá de brincadeira, né, cara? Porque matemática é para ser exato, 1 mais 1 é 2. E vou usar um exemplo estúpido, mas na faculdade, não, nem sempre é 2. E eu lembro do primeiro trabalho que o professor fez a gente fazer, escreve aí uma redação no curso de engenharia sobre o que é o infinito. E eu lembro que eu comecei, falei, o infinito de Deus, ponto. Já comecei assim, foi essa concepção, né? Viajei, porque você tinha que escrever pelo menos uma página, nem lembro o que eu pus. E, 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 e a visão que eu passei a ter de Deus depois de algumas experiências foi extremamente semelhante ao que você acabou de dizer. Deus não tem essa lógica toda, não, não tem essa matemática, não. Realmente, se nós fôssemos aqui físicos, se a gente fosse usar toda a nossa lógica para seguir nessa linha, podia desligar a câmera. Porque Deus é o ilógico, é o perdão onde não cabe perdão, é a transformação onde não entra. O exemplo que eu dei é a chuva onde é improvável que chova. É realmente a chuva no deserto, é a coluna de fogo ali para atravessar o deserto à noite que congela, ou então é abrir as águas mesmo para o que eles escolhiam passar. Então, assim, Deus é o Deus do impossível, do improvável. Se a gente fosse pronto, Deus não ia escolher a gente, né? Se a gente viesse pronto, porque Deus capacita os que Ele escolhe. Então, é, é, é muito doido. Ó, Einstein chega no cálculo do infinito, não um cálculo, né? Mas ele chega no Uhum. momento que ele fala, cara, daqui para lá é É, infinito. É uma das discussões dele sobre Deus, assim. e a beleza de Deus quando Deus até fala para Moisés, olha, tá bom, eu sou, assim, tem a minha versão como eu vejo os fatos, né? Eu vou poetizar aqui minha visão, né? Deus fala, olha, amanhã eu vou passar, só que você não vai ser capaz de ver minha glória. Se você ficar face a face com a minha glória, com esse seu corpinho aí, meu amigo, você Já era. evapora, você já era. Então, eu vou passar aqui amanhã. E eu tento imaginar mesmo na minha mente, eu de costas numa pedra, e só a mão de Deus passando por trás, né? Cara, deve ser uma sensação, sei lá, você deve arrepiar todo. Você Você tá deve louco, sentir né? ao mesmo tempo o frio, o quente, a vida e a morte, tudo junto ali. Deve ser uma coisa. E o legal que eu acho, assim, o fabuloso mesmo, o majestoso de Deus é que, dentro de tudo que existe nas Escrituras, se a gente tentar conceber Deus dentro dos nossos limites lógicos, as nossas palavras não são suficientes, o nosso elogio não é suficiente, a gente não vai ter a perfeição das cordas vocais para cantar no timbre que ele merece, que é perfeito, dada a majestade dele. Então, assim, toda concepção de Deus, ela tem que ter um tempero do impossível, do improvável, e você tem que chegar num ponto como se você transbordasse. Aí você está sentindo um pouquinho do que pode vir a ser Deus. Ele não vai se encaixar nas suas descrições, nas suas visões, ele tem que transbordar e transcender essas visões. Então, assim, quando eu começo
pensar sobre isso, a viajar sobre isso, e em muitos momentos de oração eu fico pensando, poxa, se Deus estiver aqui em cima, aqui do lado e tal, como que ele preenche isso? Se isso não transborda, você está pensando muito pouco de Deus. Se isso não excede os limites e o que você pensa, Deus está muito pequeno dentro do que você tem. Você tem que pensar em Deus, tipo assim, caramba, se eu ver face a face, eu vou tremer, eu vou explodir, eu vou deixar de existir, vai ser uma coisa que eu não aguento, é uma coisa que eu não consigo suportar. dia que eu vi, eu vou para a glória, Diga eu vou para a glória, não para a é? glória. Porque assim, é, esse Deus, que é o nosso Deus, que é o Deus, o único Deus, eu tenho temor absoluto, mano. Assim, Também, temor, assim, eu também. de ver a face do abandono. O maior ponto de ápice para mim, quando Jesus está sendo crucificado, já está pregado, é quando ele sente Deus afastando, né? Assim, sofreu, poxa, teve todas as transgressões físicas nele, enfim, sofreu muito, mas ele, tipo assim, se sentir abandonado ali é o ápice, né, cara? Assim, pelo menos para mim, É, que é o que eu vejo para é mim no o dia a dia. Assim. ápice, e eu te falo que esse era um ponto bíblico que eu tinha um pouco de incômodo. Eu cheguei já em oração a questionar, falando, Senhor, Jesus é o cara, né? Assim, como que o Senhor abandonou Jesus naquela hora? Eu perguntei, sabe, em todo o meu atrevimento, e isso do temor é interessante porque muitos que não creem em Jesus, não creem em Deus, usam isso de arma para dizer: se você serve ou se você ama um Deus de quem você tem temor, por que você serve esse Deus? Mas a questão do verdadeiro temor não é medo. O temor é: eu reconheço toda a majestade, todo o poder que ele tem, Sim, e eu realmente tenho um certo cuidado, porque eu sei que ele é digno de tudo isso, principalmente do meu respeito. Então eu preciso ser cuidadoso em como que eu vou até ele. E muitas vezes a gente extrapola, perfeito. né? Muitas vezes a gente tenta tomar o lugar dele. Demais. Né? E eu questionei, em oração, questionei. Eu falei, Deus, o que você largou Jesus ali, cara? O que rolou? Pai, desculpa perguntar, me perdoa aqui a minha falta até de tato, de jeito, mas o senhor me conhece melhor do que eu mesmo. Eu tenho essa curiosidade genuína. E orando ali, conversando com Deus mesmo, cara. A resposta que me veio foi: porque para que fosse perfeito, para que o sacrifício fosse perfeito e a morte e a ressurreição fosse perfeita, ali naquele momento, Jesus tinha que ser 101% humano. Ele tinha que ser absolutamente humano. Ok, nós entendemos, Jesus é Deus. Mas o diabo podia virar e falar assim: ficou ali, mas não doeu, porque ele é Deus. Mas ele não sentiu nada, porque ele é Deus. Mas ele tinha uma confiança absoluta, porque essa versão que você mandou aí, esse rei que você transformou em cordeiro para se sacrificar, o tal cordeiro perfeito e imaculado, não era tão perfeito assim, porque apesar de parecer humano, ele não sentia dor ou ele não tinha sofrimento. Então aquilo foi necessário para a gente sacar o seguinte: não, Jesus se fez totalmente um ser totalmente multicelular, com nervos, perfeito, com dor, com angústia. Ele experimentou a angústia um pouco antes Sim. e, 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 e ele chegou ao ponto de perguntar, bicho, o cara que encontra o diabo no deserto, A cena tentado por 40 dias. sendo tentado 40 dias e ele é capaz. Bicho, eu gosto de falar com os caras da minha cela assim: a elegância de Jesus é implacável, porque ele consegue acabar com o diabo simplesmente, ele não usa absolutamente nada sobrenatural. Eu realmente creio Jesus como extremamente poderoso, transformando essa bolinha aqui numa bomba atômica, falando, segura, e pum, explode o diabo. Sim. Sai andando com música de filme, aquele negócio do Ele faz cool. assim, ó, atim, tchau. Tem um meme das antigas que é Cool Guys Never Look at Explosions, né? Os Yeah. caras legais nunca veem as explosões. Aí ele joga o negócio para trás, o diabo explode, ele sai andando no deserto. Assim. Eu imagino Jesus assim, Sim. tá? Mas ele não, ele usa a palavra. E ele usa a palavra 3 vezes ali, ele justifica, o diabo tenta usar a palavra também, mas fracassa. Então, assim, Jesus mostrou que você não precisa de superpoderes, de nada sobrenatural, você não precisa, né,
de nada de diferente do Mesmo que o sendo humano tem, Deus? mesmo sendo Deus, mostrou que é possível. E realmente, a minha visão daquele momento é realmente para mostrar, sim, que ele precisava sentir um pouco de abandono. Até porque muitas das pessoas que vão até Jesus, posso dizer que parte do meu sentimento que me fez buscar a Deus foi a sensação de abandono. Jesus sofreu absolutamente tudo, todas as mazelas, dores, problemas, até cuspão na cara. Qualquer coisa de ruim que você falar, ele tinha que sentir o abandono também. Cara, e uma coisa, ele pede para afastar o cálice, 3 vezes. né? Ele Ele pede, assustadinho, os caras falam, vocês não estão orando. Aí vai, angústia, 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 vocês não estão orando. E ele vai pedindo. aí volta de novo, os caras dormindo de novo. Poxa vida, E vocês se não isso estão, não é suficiente, né? no momento nos momentos finais ali do sacrifício, ele sente um abandono e fala, caramba. E eu vou te falar uma coisa, cara. É, eu falo isso sempre com a minha esposa. É, os tempos são maus. Se você tem alguma dúvida que os tempos são maus, realmente você se fechou numa bolha, você não lê notícias, você nunca leu Apocalipse, você nunca assistiu nada, porque assim, os tempos são maus, nós estamos caminhando do fim. Minha esposa fala, a Carol fala, ai amor, difícil demais participar do Apocalipse, eu não queria estar participando do Apocalipse, mas nós estamos. Sim. Realmente nós estamos no fim dos tempos. E eu Aproveita, manda fico, um beijo pra Carol aí, hein, cara. Você, ó, Momô, te amo. Ó, é, e a gente conversa muito sobre isso. E eu falo, uma coisa que eu falei com ela, eu falei assim, hoje a gente vê todo mundo muito extremo. Muitos extremos até, eu reconheço aqui, que infelizmente, às vezes, não que a gente tem a Deus, muitas vezes a nossa demonstração de amor por Jesus soa como fanatismo. Eu sei que muitas vezes o cristão erra, pecamos pelo excesso muitas vezes uma demonstração, às vezes que seja um glória a Deus que a gente solta, sim, bem fala, Ih, já veio crente ali, né? Mas sim, é, temos o outro extremo da falta de temor e da chacota a respeito de Deus e tudo. E essa angústia aí de Jesus, de por que, que o Senhor me abandonou? Cara, imagina quando Jesus volta e a palavra fala, né, que todo joelho se dobrará, não interessa quem você seja, você pode ser o cara mais espetacular do planeta, o maior intelectual, quem quer que você seja, o seu joelho vai se dobrar. Cara, se no dia que todo joelho se dobra, ele vira para mim e fala, ô Rafa, bora para casa. Bicho, vai ser uma sensação maravilhosa. Mas eu não quero estar na pele de uma pessoa que o joelho se dobra e o cara vai lembrar de todos os crentes que ele conheceu, todos os cristãos, ou todas as pessoas que minimamente falaram, cara, Jesus te ama, cara, Deus tem o melhor para você, abandona essa vida, cara, faz essas brincadeiras, tem o mínimo de temor a Deus, de respeito por Jesus, respeita a fé do outro, qualquer coisa. Essas pessoas que fazem piadas, que insistentemente desrespeitam a Deus, fazem chacota realmente do cristão, da fé de qualquer pessoa, sim. eu fico imaginando como que vai estar o coração dessa pessoa quando ela vê falar, caramba, era verdade. Meu joelho está se dobrando aqui no automático. E tá chegando esse cara aí, de branco mesmo, montado no cavalo, com olho de fogo. Pá, 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 pá. É, que não é que não vem na imagem de Jesus, né? Tô falando assim, não vem na imagem de Jesus, não vem Não vai vir. de amor e de. Sinto informar, não é o Jesus gente boa pra caramba do The Chosen. Não é. Ele vai vir hardcore, vai vir para arrebentar, cara. Vai vir grandão. Cara, imagina a angústia naquele coração, aquela sensação, bicho, eu não consigo imaginar coisa pior, sentimento pior na vida, que aquele vazio do tipo assim, ferrou. O cara é de verdade, eu neguei, eu desrespeitei, e agora é tarde É, demais. agora já era. Essa angústia aí não tem preço não, cara, isso aí vai ser muito pesado. Então, inclusive a primeira manifestação de Jesus, a primeira exortação que ele fala na Bíblia é arrependam-se, que o fim está próximo. Então, hoje está mais próximo ainda. E é nítido, né? O temor não pode nos fazer afastar. Não, Não é medo, temor é é o temor de respeito. respeito. Temor é respeito. Inclusive quando a gente tem
boa intenção. Para temor, a gente tem que ter o temor até para a gente manter as boas relações, né? Como você comentou aqui no início, a gente conviveu pouco, mas o pouco que nós vivemos, que foi intenso na experiência, né, na Flórida Sim, e nas nossas conversas e nas coisas, nos permite certas brincadeiras. sim, claro, A gente tem intimidade, e brinca mesmo. sim, Né, o homem começa a amadurecer lá para os 70, 70 e poucos, mas assim, a gente brinca, mas tudo tem limite. sim. Quem coloca esse limite é o temor. Cara, posso brincar com o Fernando, mas não, isso é demais. Isso é. O temor mantendo o respeito, cara. Mantém o respeito, É né? Por quê? Porque para Deus é o mesmo. a Assim, mesma não coisa. tenta tomar o lugar dele. Deus nos pede atitude. A gente falou tanto que esse episódio de atitude, né? Posicionamento. A gente estava ali e, cara, eu tô orando muito por essa palavra. É, intencionalidade e posicionamento. Assim, porque até no, né, outros episódios tem isso daqui gravado também. Tô escrevendo um livro que é o Fazer, lá da trilogia do Ser, Fazer e Doar, que também é um chamado. Mas atitude faz, fé realiza, humildade mantém. São essas três coisas. Cara, até que ponto que a gente tem que ter a atitude, né? É, joga a rede. A gente estava pensando Nós ali, temos que ser intencional. move a Ser pedra, eu intencional. ressuscito, eu encho seu barco, eu faço uma série de coisas. É, às vezes eu nem estou perto de quem vai ser curado da morte, mas se você crê, eu nem vou na sua casa. Se eu encontrar com você no meio do caminho e você tiver fé em mim, eu curo a distância para Sim, você, né? Então, quando eu vejo isso, eu vejo nitidamente, cara, Deus pede atitude, assim como você citou o exemplo do búfalo. Tá chovendo, cara, é tempestade, deixa eu ir de frente com aquilo dali, porque eu confio que vai acontecer. é isso. Essa é a fé, né? A atitude faz, a fé vai realizar aquilo dali. E eu fico hoje pensando assim, até que ponto que a gente precisa se posicionar, acho que o posicionamento é tudo, e até que ponto que a gente precisa ser intencional, É né? difícil ser intencional no mundo em que as pessoas se ofendem com muita facilidade. É difícil ser intencional no mundo em que tudo está flor na pele, porque uma mera manifestação de uma alegria, uma manifestação de que, cara, hoje minha vida, tô com esse problema, essa dificuldade, esse desafio, mas estou feliz pra caramba, porque hoje, poxa, eu tomei um banho super gostoso, Deus me... Isso pode ser um motivo para alguém se ofender. E lá vem, ó, já vem falando de Deus de novo. Perfeito. Outra coisa que eu vejo muito, cara, até que eu escrevi um texto, olha como é que Deus é maravilhoso, mano. Eu escrevi esse texto, eu falei com o Bruno que está sentado aqui, eu mandei uma frase no grupo que a gente tem e a gente estava conversando de negócio, tipo assim, poxa, temos que fazer, temos que fazer, temos que fazer, até atitude, né? Uhum. Tipo assim. E aí eu escrevi uma frase que falei, eu vou terminar um texto que eu estou escrevendo e hoje eu estou falando sobre esse texto aqui agora. Até que ponto que a intencionalidade ultrapassa a necessidade do eu? Papo bom, né, velho? Dois Tudo caras bem. que vai discutir Nós aqui, vamos mas eu tô voltar falando aqui assim, amanhã? nós vamos Quando voltar é que a gente depois. continua? Mas até que ponto, velho, que a intencionalidade mesmo, ela ultrapassa, cara, a necessidade do eu. De, tipo, de você falar assim, eu faço, eu sou tão intencional, cara, deixa comigo que eu resolvo, sabe? Uhum. É, mano, principalmente quando você anda com Jesus, deixa ele agir, velho. Porque na hora que ele tiver que colocar na frente do palco, ele vai te colocar. Mas muitas vezes ele vai te preparar colocando você lá atrás. Eu estou falando assim, temos que ser intencionais de buscar o caminho, de buscar o sucesso, que muita gente fala. Cara, nós temos, mas é por mim? É assim, é ultrapassando a necessidade de me colocar como eu sou o cara, né? Então, assim, hoje para mim é isso, eu tenho que dar o passo, eu tenho que ser intencional, mas até que ponto eu estou tentando tomar o caminho, o lugar das decisões que Deus tem para nossa vida durante a jornada. E aí vem a importância realmente da oração, pedindo a Deus que sonde o nosso coração. Porque às vezes a gente age por certos ímpetos, por certos valores, a gente justifica que são os nossos valores, mas no fim eu estou buscando trazer prazer para o meu eu ali dentro, Sim, né? E é aí que muitos erram, cristãos inclusive, que acham que estão ali em nome de Deus, em nome de Jesus, mas não, estão em nome da emoção própria, discípulo do perfeito, é posicionamento, isso, mano. e esse é o erro. Então talvez é, Senhor, some no coração. Pô, é isso mesmo? E cabe essa pergunta.
Senhor, me incomoda se eu estiver agindo, mas não é aquilo assim também não, você já está com a faca na mão, com a espada na mão, você já vai dar o golpe e fala, Senhor, me fala se eu estiver errado, me fala agora. Não, tem que ter um tempo, tem que ter um preparo, tem que ter às vezes até muitas vezes orar, Senhor, não vou falar nada, fala comigo. É isso. O secreto fica em Vai para o silêncio. secreto, fica em Fica em silêncio, silêncio. fica em silêncio. Muitas vezes não é pedir, cara, muitas vezes não é nem agradecer. Gente, entenda o que eu estou falando. Gratidão é diária, a todo momento. Gratidão é multiplicador de Orar bênçãos. é 24 horas. Orar é conversar. Mas o que eu estou dizendo assim, cara, tem dia. E eu demorei um tempo para aprender isso. Vai pro secreto, mano, e fala assim, pois sai nada não, paizão. Conversa comigo aí, porque eu estou precisando. Esse é o verdadeiro ir no pai, na criança que vai chorando, e Uhum. muitas vezes não sabe nem falar a palavra. Mas o que, é que ela faz? Ela deita no seu colo e espera o consolo. É, Esse é o mesmo pai que nós temos. Vamos como criança. Vem comigo como criança que você vai é, chegar no reino dos céus, né? e isso foi dos aprendizados mais bacanas, esse do secreto foi um dos aprendizados mais bacanas que eu tive na minha experiência quando eu subi a montanha a primeira vez, porque, beleza, fui de peito aberto, assim, super. Tinha medo, lá era medo, não era temor, não tinha medo que ia dar alguma coisa assim e tal, não fazia a mínima ideia, não tinha 1% dos spoilers que tinha, nós somos dos primeiros brasileiros a ir lá na Guatemala, e foi interessante porque fui com o coração aberto, fui impactado o tempo todo, mas quando acabou, deu a sensação de, acabou, não tem mais nada. Aí os caras, não, não, vai ter um jantar segunda. Não, mas segunda, já descansei, já dormi, já liguei lá em casa, já não estou na montanha mais, vou estar no hotel. Sair do flow, né? Sair Sai ali. do flow, que negócio. Cara, e foi um negócio esquisito, porque, óbvio, muito feliz por ter conquistado a montanha, por ter. É, é, eu ia buscar a minha gorra, né, o meu boné na segunda-feira ainda, mas eu já tinha uma camisa, já era legendário, cumpri o desafio. Então, seu Deus, tá faltando um pedação, cara, tem um trem muito errado aqui. É, foi bom, foi perfeito, super bacana, mas falta um pedaço. Será que esse treino não era para ser 80 horas e às vezes o que eu estou esperando vai vir nas outras 8, né? E aí fui pro jantar. Fomos pro jantar na segunda-feira. Tô lá no jantar, comendo e tal, nem estava achando tanta graça na comida, eu estava realmente desanimado, assim, falta alguma coisa. Bicho, me surge um legendário, cara, que serviu no meu top, ele foi voz no meu top, ele virou, pegou no meu ombro e falou assim, você tem um tempo para mim? Tem uma palavra de Deus para você. O Uau. cara me leva pro canto. Bicho, quando eu já cheguei no canto, eu já cheguei chorando. É como se Deus falasse audivelmente assim, ou você não queria o pedaço que estava faltando? Estou te mandando esse cara aí te entregar. O Alejandro, foi o legendário que foi voz no meu top. Lá era REC na época, né? E aí ele virou e falou assim: Deus se alegra na sinceridade do seu coração. E eu quero te dizer que Deus tem para você coisas que você nem imaginou ainda. E foi aí quando ele falou: quando vocês forem para o Brasil, levar o Legendários para lá, você vai ser voz no Brasil. Esse é o seu papel. Esse papel foi dado por Deus para sua vida. E o sucesso do seu serviço, do seu ministério, da sua vida com Deus, vai ser uma vida de oração. Existem vários tipos de oração. A oração que você mais tem que praticar é a oração de comunhão. Comunhão é a comum união. Isso ele no espanhol dele, eu no meu portunhol mental e ligando as coisas. Deus quer ter comunhão em todos os momentos da sua vida. Você bebeu uma água geladinha, gostosa, Deus, obrigado por essa água. Você acordou, não sentiu nenhuma dor. A pior coisa que tem, né? A gente acorda às vezes gripado. Quando você dá aquela engolida meio seca assim, você fala, gripei, sabe? Então você engoliu, você não está gripado, não está nada, está só um pouquinho de boca. Você fala, oh Deus, obrigado, acordei bem Tô hoje, estou zerado. zero, né? Tô ótimo. Então, você vai estacionar, Deus, me ajuda a estacionar bem aqui, para na hora que eu for embora e tal. Tudo. Comunhão, Deus está ali com você o tempo todo. Sentou na mesa, você vai fazer um trabalho, vai alguma coisa, mas nunca deixe de ter momentos de intimidade com Deus. Perfeito. O momento de intimidade com Deus, da mesma forma que você tem com a sua esposa, que no momento que vocês estão ali na intimidade de vocês, um termina com o cheiro do outro. Quando você entrar para o quarto e fechar a porta, só sai quando você tiver o cheiro de Deus em você.
Quando você tiver o seu momento de intimidade com Deus, é um verdadeiro momento de intimidade. A intimidade significa que vocês vão ter contato físico, vocês vão se encostar, vai ter ali uma troca que seja de fluidos, de cheiros, de aromas, e a medida desse tempo vai ser quando você sair dali, você falar, estou com cheiro de Deus, e Deus está sentindo o seu cheiro também. Esse é o verdadeiro momento da intimidade com Deus. E desde esse dia, eu encarei os momentos com Deus dessa forma. E muitas vezes eu negligenciei esse tempo. Passei, às vezes, por tempos de dificuldades, tempos mais áridos, que na hora que eu ia até ele, o que está acontecendo, cara? E ele, ansiedade, filho. Cadê o nosso momento de intimidade? Uau. Por que a gente não está tendo momento de intimidade mais? E aí nós temos 1 trilhão de desculpas. Ah, hoje foi apertado, hoje foi difícil, hoje eu estou cansado, hoje eu preciso dormir cedo. Hoje não dá tempo, Deus. Hoje e os momentos de intimidade tem um pouco de tudo. Você tem um momento de adoração, você tem um momento de, 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 de entrega, você tem um momento de agradecimento, você tem um momento ali, às vezes, de colocar para ele tudo que Orar você pelos tem. seus amigos, orar pelos seus negócios, ou ficar em silêncio. Pedir para que E às ele. vezes o momento da Né? intimidade sou todo seu, Senhor. É Faça isso o que aí. o Senhor quiser comigo, fala comigo, me usa. E eu lembro uma vez, um desafio muito grande que eu tive depois do Legendários, eu lembro que eu entrei e falei, Deus, eu só saio daqui com a resposta, cara. Hoje vai ser um momento de intimidade que se eu não sair com o cheiro do Senhor disso aqui, eu não saio desse quarto. Eu estou pronto para ficar aqui o tempo que for preciso. Eu só sei o seguinte, que eu acordei no chão do quarto, dormi lá mesmo. Eu só me dei conta depois. Eu falei, é isso que eu vou fazer. Não sabia exatamente o que eu precisava. Então, assim, funciona. Os momentos funcionam. Os momentos de intimidade com Deus são frutíferos. Eles trazem Perfeito. resultado. Ele só quer a nossa atitude de ir até ele. Para Isso. realizar algo num negócio, ele só pede atitude para que a gente dê o passo. Agora, não é o dar o passo e ir lá e voltar, né? Dar o passo e atravessar into the storm, né? Into Atravessar the a storm. tempestade, porque ele vai preparar, né? Enfim, a Bíblia é tão viva que você só chega na Terra Prometida e você passa pelo deserto. O tempo, você escolhe, você vai passar por isso, né? As dores, elas vão ser sua companheira, suas frustrações também, porque tudo faz parte do processo de aprendizado, né, cara? Uhum. Ô, Rafa, que papo bom, mano. Eu tô aqui, eu olhei o relógio aqui, deu mais ou menos 1h10 já. Eu queria deixar um próximo episódio para a gente poder gravar. Sério mesmo, deixar já combinado para a gente poder gravar, porque Eu tem ia, assunto eu ia, demais aí. eu ia pedir para continuar, cara. Eu estou me sentindo só no início, tá só esquentando. Tem muita coisa para conversar. Galera, eu espero que esse papo que esteja edificando vocês. Tem assunto demais. Eu sentei aqui para conversar com o Rafa sobre legendários. No início eu fiz uma introdução aqui sobre voz, né? Se é o primeiro voz do Brasil? Minas, sim, mas nós temos o Ricardo Weiler. Balneário Camboriú foi a nossa primeira pista, antes de Minas Gerais. Então, o Ricardo, um irmão super abençoado, o Ricardo foi a primeira voz do Brasil, mas desde que trouxemos como Legendários Minas, eu fui o primeiro brasileiro, Legal. de Minas em diante. E ó, vou dar um testemunho aqui, porque isso daqui são histórias que se tornam testemunhos, né? Por isso que a gente tem que gravar outro. Mas eu não conheci o Rafa. Legendários é um programa super legal. Para quem não subiu, tem que subir uma hora. É um ministério. Uma hora ele pode acabar, é tudo da vontade de Deus, igual a gente está conversando aqui. Tem outros, igual ele citou, os americanos. Mas hoje é um ministério muito usado. Quem recebeu foi o Chepper, o legendário número 3. Enfim, então é muito legal. O Fred aqui você tem o Bruno também que é. Mas eu comentei do testemunho que, assim, quando a gente começa a servir, uma das posições legais é quem é voz. E as pessoas não sabem o tamanho da responsabilidade de estar ali, né? Hoje isso já é um spoiler, já, então a gente pode falar, tem a função de voz. Antes vocês nem Tem sabiam vários que tinha, papéis e né? funções, da voz é uma delas. É a É, mais querida, é a mais amada, todo mundo adora. todo mundo ama. E quando você começa a servir, cara, você fala, pô, um dia eu podia ir de voz e tal.
E aí, esse texto meu, que depois entra lá no Instagram e veja até que ponto a intencionalidade ultrapassa a necessidade do eu, cara, Deus falou muito no meu coração, que eu te falei isso. Eu falei assim, quando eu fui para os Estados Unidos, que é outra história, em menos 10 dias e tal, e eu sempre orei para Deus, Deus, o dia que tiver que ir de voz, eu queria ir, mas eu não pedi para ninguém, não. Assim, tenho esse poder, é o senhor que escolhe. E eu vou falar com vocês que eu nem conheci o Rafa foi, me mandou uma mensagem, me ligou. E eu falei com ele, falei, cara, então, eu fiz uma oração para Deus, falando, ó, se for da sua vontade, me usa, como voz lá na terra do tio Sam. Então, assim, eh, se eu vou ser outras vezes, cara, não quero nem saber. Eu só quero saber, assim, se eu for usado, se eu vou de novo no Legendários. Mas o que eu estou tentando passar aqui é, cara, Deus, ele responde e nos usa. A gente não Responde. precisa de se colocar, né? É que eu citei um exemplo que também serve para o mundo corporativo. Muitas vezes a gente quer uma vaga, quer alguma coisa e tal, cara. No tempo de Deus, certinho, ele vai fazer para você ali. E ele vai te testando também, hora ele vai te tirar dessa função, vai te colocar em outra. Deus usa, ele não segue o organograma, não. Ele segue a vontade dele. É ele que posiciona. E é legal isso, porque se aplica ao legendário, se aplica à vida cristã. O povo às vezes é fissurado, eu queria ter dom de cura da doença, o joelho encosta cura, tal. Mas, poxa, se Deus quiser te usar com um dom diferente naquele momento. Se a pessoa, às vezes, naquele momento, está passando por uma dificuldade, ela quer ouvir uma palavra profética mesmo de que a vida dela vai mudar, que a sorte dela vai ser diferente. Se a pessoa, naquele momento, quer ouvir algo para ser encorajado, para tomar uma decisão, ou, às vezes, qualquer outro tipo de fruto que o Espírito Santo pode dar. Quando a gente escolhe demais, nós estamos limitando o que Deus quer fazer através da nossa vida. Então, muitas vezes o pessoal olha, o papel de voz, é legal, o cara faz isso, faz aquilo. Cara, às vezes, você faz um. Aí é difícil falar sem dar spoiler, mas às vezes você é especialista em algo específico que pode abençoar muito mais as pessoas. E às vezes, na intenção de satisfazer o seu eu, do seu eu gritando mais alto, você não escuta. Cara, vai ali, ó. Você vai abençoar tanto aquela pessoa. Às vezes Deus quer te pôr numa posição que você vai totalmente calado, porque alguém precisa te ver sereno numa situação difícil para falar, é aquilo que eu preciso para minha vida. Às vezes Deus quer te usar, né, dentro daquela função, né? Perfeito, Então, escolher demais é limitar o que Deus quer fazer através da sua vida. perfeito. Né? E nem sempre Deus também vai te dar a cura, mas ele vai permitir você curar outros. Tiago. Enfim, né? É isso. Bom, Rafael, eu vou deixar, sério mesmo. No próximo episódio a gente Vai vai ser falar. ótimo. Ó, a gente tem legendários para falar, a gente tem paternidade para falar. A gente aí comentou do Oswaldão, então, né? Oswaldão Quentura. Mas a gente tem muito assunto, a gente vai voltar também para fazer uma na prática, aqui, uma engenharia de dados na prática também. Vamos. Tá bom? Rafa, dá seu recado, cara, que seu coração pedir aí para a gente poder encerrar e já deixar para o próximo, mas deixa um recado para a galera aí que estiver assistindo. Talvez o recado que eu tenha para dar nesse momento, e muito do que nós falamos, seja intencional. Às vezes você só precisa dar um passo. Às vezes o passo que você vai dar, você não consegue enxergar direito ali onde tem. Seja intencional, dá um passo de fé. Às vezes, encerrando aqui o vídeo, o momento que você precisa, é o primeiro momento que eu tive com Deus, de verdade, assim, forte, foi quando eu achava que eu não tinha saída para algumas situações, eu estendi a mão para o céu e falei, Deus, se o Senhor está me escutando, me ajuda a resolver isso. E foi interessante que aquele dia nada aconteceu, outro dia nada aconteceu, chegou 2, 3 dias depois, alguém me ligou, quero te convidar para um negócio, um encontro com Deus, você quer ir? Falei, não, obrigado. Eu desliguei o telefone e na hora eu falei, não, peraí, 2 dias atrás eu falei que eu queria. Liguei, não, não, quero ir. E participei disso, tinha na minha igreja. Né? E ali eu fui intencional, falei, não, eu vou atrás desse negócio, eu quero ver a face de Deus, eu quero buscar isso. Então, muito do que nós conversamos aqui hoje é sobre ser intencional. Então, seja intencional na sua vida. Tem alguma coisa te incomodando? Coloca para fora, fala. Tem alguém que te feriu? Perdoa essa pessoa. Tem alguém que você está com saudade e que você ama? Liga para essa pessoa e fala, eu te amo. Às vezes é aquilo que aquela pessoa está precisando ouvir naquele momento. Então, seja intencional. Aproveita e seja intencional.
É isso. No livro Ser, eu uso uma frase que chama: o depois é somente um acaso. Não deixa nada para depois. É isso. Seja intencional, faça na hora, porque o nosso Deus faz tudo na hora, que estivermos prontos para receber. Mas nós aqui, nós não precisamos de esperar muito no sentido de elogiar uma pessoa, de mandar uma mensagem, de fazer algo nesse sentido. Rafael, obrigado Eu mais que uma vez, agradeço. cara. Na próxima já tá fixo já, a gente já vai fazer. Galera, obrigado por mais uma vez estar aqui junto conosco aqui no Jornada Cast. Que tenha sido uma bênção para vocês, de muito aprendizado. Eu literalmente aprendo toda vez que eu sento aqui e estou tendo uma oportunidade de deixar essas coisas aqui gravadas para quem um dia for assistir, abençoar alguém, mexer com alguém, né? Então, se você gostou, partilha, curta, deixa aí um comentário também. Mas a intencionalidade do algoritmo é Deus quem vai mandar para as pessoas certas. É nisso que a gente crê. Valeu e até o próximo episódio. Fui. Obrigado.